domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais uma escola dominical virtual, desta feita com a lição de número 6. Quem domina a sua mente? Então nós estamos estudando aí batalha espiritual nesse trimestre, é um seminário. Aquelas pessoas que quiserem um certificado, é só entrar lá no meu site, é só você colocar aí, fazer seu comentário e dizer que você quer um certificado. No final desse trimestre você estará tendo esse certificado inteiramente grátis. E eu quero agradecer a todos que têm comentado, que é muito importante os comentários que vocês fazem. E é muito importante quando vocês também se inscrevam no meu canal. Então, meus queridos, no final estarei enviando um certificado de conclusão deste seminário para aqueles que estiverem me acompanhando nesta lição. Então, esta lição em que nós vamos falar hoje sobre o domínio da mente, né? Dominar nossa mente é uma coisa terrível e difícil, né? Então, nessa lição, durante o estudo, nós vamos ser levados à reflexão de não vivermos inquietos por coisa alguma, por nada. E que nós possamos aprender, nós vamos estar vendo como vamos fazer as nossas petições, para que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela maneira que nós oramos, pela maneira que nós suplicamos. Ensinar nesta lição a fazermos ação de graça. Se nós aprendermos a agir desta forma, nós vamos construir uma amizade e uma paz com Deus. E aí os nossos corações e os nossos sentimentos ficarão arraigados em Cristo Jesus. Então, meus queridos, nessa lição veremos que os nossos pensamentos vão se direcionar para tudo que é verdadeiro, para tudo que é honesto, justo, puro e amável. Vamos ver nessa lição que precisamos que outras pessoas se espelham em nós, que aprecie o nosso modelo de vida e queira viver de acordo com nossos exemplos. Então, se assim fizermos, nós vamos ver no decorrer dessa lição, que aí virá em nós a certeza de que nós temos paz com Deus. Essa lição dessa semana, ela tem um propósito na reflexão introspectiva acerca das atitudes, das decisões e da maneira de viver dos que se acham discípulos de Cristo. A pergunta cabível ao final da presente lição, qual é? Jesus realmente é o Senhor do seu pensamento? Consegue dominar? Teus pensamentos são levados cativos? Vamos ver também, meus queridos, como o nosso tema está fundamentado na Epístola aos Filipenses. Então é interessante que você estude essa epístola, professor, aluno, professor para estar mais preparado para a exposição da aula, e o aluno para melhor compreender. Então, nesta lição nós vamos ver, meus queridos, também sobre relacionamentos, que nós precisamos construir pontes em vez de cavarmos abismo. Precisamos reconciliar ou inserir pessoas em vez de criarmos barreiras entre elas. Gostaria que você fosse comigo até o final desta lição e daí você estaria tirando as suas próprias conclusões. O texto áureo, ele diz: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. A verdade é que vamos praticar os substantivos mente, sentimento e
entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite a pessoa aprender, desejar, pensar e agir. A introdução diz que quem nasceu de novo é nova criatura. E assim a vida cristã é norteada pelo Espírito Santo. Isso significa que nós, como cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A presente lição é uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, as nossas atitudes e as nossas decisões, e se realmente Jesus é o Senhor de nosso pensamento. Os tópicos da lição: explicar, conceituar e expor. O objetivo da primeira parte da lição: explicar a epístola aos Filipenses. Então, meus queridos professores, a partir desse momento, a partir desse primeiro tópico, nós vamos procurar, junto com o comentador, explicar esta epístola. A doutrina do objetivo da carta não era solucionar problemas doutrinários, nem de relacionamentos entre os filipenses, pois eles haviam amadurecidos rapidamente. Então o comentador aqui está dizendo que o motivo da carta não era doutrinar. Eles estavam amadurecidos, né? Então um dos propósitos que estava vinculado à amizade e o amor recíproco do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala desse amor que eles tinham dispensado a ele. E aí Paulo diz que os santos em Cristo Jesus que estão em Filipe como bispos e diáconos. Aí ele, na abertura da sua carta, ele diz assim: eu dou graça, meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, pela vossa cooperação, favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele vem mostrando que as pessoas ali de Filipe, eles tinham um coração generoso, mas havia algumas coisas que precisa ser recomendada. A mente poderia estar sendo prejudicada por ela não estar dominada por Cristo, por as pessoas não estar conseguindo dominar as suas mentes. Ele dizia que aqueles cristãos de Filipe, todos eles eram participantes com Paulo na graça. E ele dizia ainda, confessando a eles para mostrar o seu amor por eles, ele dizia: Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós. Paulo dizia: eu sinto saudade de vocês, a maneira que vocês me tratam me faz amá-los cada dia mais. Ele disse: minha alegria e coroa é que vocês permaneçam assim firmes no Senhor, meus queridos irmãos. Assim expressava Paulo. Nós precisamos, meus queridos, sentir esta comunhão, liderança, professores de escola dominical. Nós precisamos amar os nossos subordinados, nossos alunos, nossas pessoas a qual nós lideramos. Nós vemos que Paulo fala de coroa, porque naquele mundo grego-romano havia tanta disputa, tantas medalhas que as pessoas ganhavam em corridas, em os esportes da época. Como até hoje nós podemos ver as medalhas que são ganhadas pelos que chegam em primeiro lugar. Mas para Paulo aqui, por exemplo, a sua coroação, a sua premiação era chegar junto com os irmãos, era ver a firmeza daqueles a quem ele tinha evangelizado e proclamado o Evangelho. E aqui ele alertava a igreja, porque heresias periféricas não estava no interior deles, porque no interior deles possuía bondade, amor, misericórdia, mas eles estavam deixando rondar em seus pensamentos algumas heresias que viria chocar com os ensinamentos que Paulo tinha ministrado a eles. Então, meus queridos, o assunto que Paulo trazia era mais como precaução. Então, meus queridos, não havia nada de muito grave naquela igreja que o apóstolo precisasse corrigir, mas havia uma falta de domínio
da mente, que estava deixando ser levado por algumas heresias. E é o que nós temos que ter cuidado para não atrapalhar a nossa jornada para o céu. O 2 diz, o relacionamento. Havia entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana e comuns nas igrejas ainda hoje. Aqui ele vem trazendo problemas que existiam na igreja dos filipenses, são problemas comuns, que a liderança vai ter que aprender a lidar com esses problemas para que a igreja possa ser apresentada a Cristo. Para que a liderança também sinta que a sua coroa, a sua alegria deve estar em que seus liderados possam aprender o verdadeiro caminho que leva a Deus. E aí é por isso que Paulo vem trazendo ali, meus queridos, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Estava havendo a vanglória. O que é vanglória? O egoísmo. Pessoas se vangloriando que é ele que sabe fazer aquilo, só ele sabe fazer daquela forma. E nós estamos com as nossas tribunas, com nossos púlpitos, lotados de pessoas que acham que se eles pararem, todo o trabalho de Deus para. Que eles são a peça fundamental na igreja. Não, você faz parte do corpo de Cristo. Mas se você proceder, se você não conseguir considerar os outros superior a você mesmo, saber que Deus os ama, você não vai ter parte nesse crescimento. Então é possível que o pedido do apóstolo para ajudar as irmãs Evódia e Sintique indique alguns problemas de desentendimento entre elas. Nós vamos ter desentendimento entre irmãos. Nós vamos ter desentendimento entre irmãs. Infelizmente, esse problema, ele vive dentro das igrejas. Agora é preciso que os líderes, que o professor de escola dominical, sejam homens de envergadura como o apóstolo Paulo, que consegue amenizar e consegue pedir que ajude. Ajude essas irmãs, elas foram úteis no evangelho. Ajude elas, procure ajudar. Muitas pessoas, quando alguém começa a dar problema, eles começam a deixar as pessoas de lado. E isso é muito prejudicial. E Paulo diz, na sua carta lá, ele disse, peço também a ti, meu verdadeiro companheiro. Eu acredito que ele esteja falando, talvez a Timóteo, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no evangelho. Ajude elas. Meus irmãos, muitas vezes precisam ajudar. Eu fico olhando como Jesus tinha facilidade de ajudar. Quando João e Tiago foram fazer aquele pedido para que eles pudessem se assentar uma à direita e outra à esquerda do mestre, e aí se levantaram 10 contra 1, Jesus vem e apazigua. Já pensou se Jesus tivesse excluído João e Tiago? Que falta tinha feito ao evangelho? Nós teríamos perdido o livro apocalíptico, porque João escreveu. Então, meus queridos, é preciso aprender a relevar, é preciso aprender a conciliar. É melhor fazer ponte do que cavarmos abismo. Nós precisamos estar inserindo pessoas e não desligando ela do trabalho do Senhor. Então, meus queridos, e o apóstolo escreve aquela carta pedindo que haja unidade, que haja harmonia, que os crentes possam professar a mesma fé, viver uma unidade, uma comunhão, tendo por base aí a humildade, que é o exemplo de Cristo. Esse é o apelo paulino. E ele queria que houvesse entre os filipenses o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E daí Paulo lutava, por isso que ele dizia, eu sinto dor de parto, até que o evangelho seja inserido, até que o evangelho cause a transformação em vós. 3. O ensino. Filipenses é uma epístola prática, e os pensamentos teológicos aparecem casualmente, como no parágrafo teológico por excelência no capítulo 2, 5 a 11.
e no lar celestial prometido aos cristãos, no final do capítulo 3. Então, meus queridos, Paulo vem trazendo para os irmãos que a nossa guerra não pode ser pelas coisas banais, pelas coisas passageiras. Paulo vem trazendo o ensino de que nós precisamos preocupar com as coisas futuras. Nós precisamos preocupar com a eternidade. E trazendo Jesus como exemplo, que esvaziou-se a si mesmo. E Jesus toma-se a forma de servo e faz semelhante a nós, para que nós possamos entender que é na humildade que nós crescemos. Então, meus queridos, o sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipos. E este é um dos grandes temas da carta de Paulo. A alegria. O cristão, meus queridos, precisa viver a alegria com Cristo. Nós não podemos viver choramingando, reclamando. Tem um corinho que diz que não pode ser triste um coração que ama Cristo. E Paulo muitas vezes diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos diz: alegrai. Então, meus queridos, é um mandamento. Viver alegre é um mandamento. A Bíblia diz: regozijai sempre, orai sem cessar, alegre-se no Senhor. Então a igreja de Filipos é um exemplo a ser seguido por todos. Isso porque havia nela o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E mesmo assim Paulo vem aí, meus queridos, corrigindo para o domínio da mente. O objetivo da segunda parte da lição: conceituar a palavra mente no contexto bíblico. Então agora nesse tópico nós vamos conceituar a palavra mente dentro do contexto da Bíblia. A mente como faculdade psicológica. O Novo Testamento grego emprega o termo nous, de amplo significado, como mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentimento. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa mente, pois a nossa mente ela pode se atrofiar. A nossa mente pode nos levar a nos estressar. A nossa mente pode nos levar a fazer coisas que nós não deveríamos fazer, a pensar coisas que nós não deveríamos pensar. Mas a nossa mente também pode nos levar a ser casa de Deus. Então, nesta lição, meus queridos, o sentido dessas palavras, que é de uma faculdade psicológica, que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. De maneira, meus queridos, que nós, ou eu, de mim mesmo, dizia Paulo, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. E então o apóstolo Paulo está se referindo ao eu, ao egoísmo, ao egocentrismo, ao homem no centro. Mas ele está falando de um eu regenerado em contraste com a carne, sem o controle do Espírito Santo. Então nós precisamos ser regenerados e sermos controlados pelo Espírito Santo do Senhor. Porque é com essa mente cristã que desejamos a lei de Deus, ou seja, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Quando a nossa mente é uma mente voltada para as coisas de Deus, então nós desejamos as coisas de Deus. O 2 diz a mente como forma de pensar. A mente aparece também no Novo Testamento como uma maneira ou forma especial de pensar. A ideia nesse caso é de disposição, é de atitude, tanto no sentido negativo, como também no sentido positivo. Nós podemos, no sentido negativo, estarmos orgulhosos. Não tem motivo algum para estarmos orgulhosos, mas a nossa mente é carnal e nós aí vivemos o orgulho, atrapalhando a nossa relação com Deus. A maneira de nós pensar nos separa de Deus. Então, meus queridos, é interessante que nós possamos ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo não quer dizer que nós possuímos a mente de Cristo.
O que quer dizer é o seguinte, que nós temos sentimento, que nós temos pensamento como Cristo teve. Viu, meus queridos? Não na sua totalidade. Tem pessoas que ficam pregando, você tem a mente de Cristo. Meus queridos, nós precisamos nos comparar a pequenos cristãos e pensar como Cristo pensou. Porque ter a mente de Cristo significa pensar como Ele. Pensar na inclusão. 3. Espírito. O substantivo grego pneuma, traduzido geralmente por espírito, é usado ainda de forma metafórica, como modo de ser, atitude, forma de pensar. E aí Paulo, explicando aos filipenses, ele diz: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Não é na guerra, meus queridos, que se resolve os problemas. Os problemas resolvidos de forma agressiva, eles dificilmente trarão resultado. Então Paulo ensina aqui para que nós possamos ensinar com mansidão. Quer dizer, uma atitude ou modo de ser que reflete a forma como uma pessoa encara ou pensa sobre um assunto. Então essa expressão é usada em contraste entre o divino e o meramente humano. Então nós queremos resolver as coisas ao nosso jeito, não é desta forma. Nós temos que resolver ao jeito do Espírito de Deus, guiado pelo Espírito. 4 diz coração. O coração aparece em toda a Bíblia como o centro da vida física, espiritual e mental. É emotiva e volitiva. Então, meus queridos, o coração é o que? Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte de vários sentimentos e afeições, né? Como alegria ou tristeza. E o coração, quando está triste, o rosto deixa transparecer. Então o coração é a sede do pensamento e da compreensão. Nós precisamos compreender essas coisas. Todos os nossos pensamentos, ele é transmitido ao coração, que transmite toda essa emoção para o nosso corpo. E nós aí acabamos ou tendo sensação de alegria ou sensação de tristeza. Quando o conselho nós vivemos sempre alegre, né? Sempre alegre, enriquecendo muito. Mesmo como pobre, deixando outros ricos. Então esse sentido aparece também no Antigo Testamento, que aí fala: guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então a mente transfere todos os nossos desejos para o nosso coração. Então o objetivo da terceira parte da lição: expor o conceito da expressão a mente de Cristo. Então agora, como eu tinha dito, nós vamos agora expor o conceito de que Paulo fala: vós tem a mente de Cristo. Vejamos agora o lado positivo da conversão. O pecador, ele deve não somente voltar-se de mais, mas voltar-se para. Ele deve se voltar para Deus. Então, assim voltamos-nos do pecado para voltarmos para Deus. O voltar-se para Deus é um ato de fé. Consiste em se entrar numa relação positiva com Deus. Enfatizar a importância da fé. E porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando nós voltamos para Deus, nós voltamos deixando o pecado. Saímos do pecado e viemos por Deus através da fé, crendo que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai nos abençoar, que o Espírito Santo vai estar em nós, de maneira que nós possamos também agora pensar como Cristo pensou. O sentimento de alegria, regozijai-vos, é uma saudação grega, mas aqui Paulo exorta os filipenses e todos os cristãos à alegria. Então, quando nós vemos essa exortação de Paulo, nós vemos que a alegria não é opção, a alegria é um mandamento. É o querer de Deus, é o desejo de Deus que o cristão viva sempre alegre. Que o cristão supere seus problemas, para que ele possa deixar
a alegria do Espírito Santo é invadir a sua vida. O apóstolo acrescenta que nós devemos alegrar sempre no Senhor, porque o Senhor Jesus é essa fonte dessa nossa alegria nossa. O nosso gozo, a nossa alegria perfeita está em Jesus. Como resultado desse estado de graça, o que vai acontecer? Está o nosso bom relacionamento com Cristo e com as demais pessoas. Nós precisamos viver bem com todos aqui, ó, meus queridos. No paralelo nós precisamos estar bem. Se o paralelo aqui estiver errado, o que acontece? Nós não conseguimos falar no vertical. Você só consegue falar no vertical, que é falar com Deus, se estiver tudo ok no paralelo. Mas se você estiver levando mágoas, decepções, traumas com a sua vida, você terá problemas. Se você não consegue perdoar, você terá problema. Então, meus queridos, nós precisamos viver esse relacionamento com Deus. Então, Paulo diz que a nossa atitude deve ser desta forma: agir como Cristo agiu, porque perto está o Senhor. Aqui talvez Paulo está falando que o Senhor estaria perto a voltar, ou Paulo estaria falando que o Senhor está assistindo o nosso comportamento, a nossa maneira. Façamos a coisa certa, que o Senhor está assistindo e vai nos abençoar, que Ele está bem próximo de nós. Então, possa ser que está, como o comentador dizendo a respeito da vida de Jesus, mas também possa estar dessa proximidade, que nós sentimos Cristo em nós. Então, quer dizer, Cristo está muito próximo de nós. E aí, Ele nos inspira a vivermos moderado. Nossa gratidão a Deus é o 2. Os filipenses viviam num clima de perseguição religiosa. Era uma época difícil, meus queridos. Não é a facilidade que nós temos hoje. Então, eles viviam uma época de perseguição. Muitos dos irmãos estavam presos, inclusive Paulo também estava preso. Mas, em meio a essa circunstância, nada disso era problema suficiente para roubar deles a alegria. Então é por isso que a palavra de Deus dizia: alegrai-vos no Senhor. Neemias dizia que a alegria do Senhor é a nossa força. O 3 diz: a paz de Deus. O termo noema, quer dizer, noema aqui é uma figura de quando você diz uma coisa e faz entender outra coisa. Então, aqui diz o pensamento, mente, diz respeito à faculdade geral de julgamento para tomar decisões no sentido de bem ou mal, certo ou errado. Então, nosso pensamento precisa escolher as boas coisas. Então, aqui o termo noema, pensamento e mente, diz respeito à faculdade de julgamento para tomar decisão, né? Como eu disse, no sentido de bem ou mal, né? A ideia desta palavra é de entendimento da vontade divina concernente à salvação. E aí Paulo vem nos trazendo conselho para que nossa mente esteja preparada para servir o Senhor. E ele fala de destruindo os conselhos, e que toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o entendimento, a obediência a Cristo. Então, toda altivez, nós precisamos levar os nossos problemas, levar cativa a obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós cuidamos da nossa mente para que nós possamos servir ao Senhor com alegria e servir ao Senhor melhor. Conclusão: o nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade, reflete o que há em nosso coração. Isso mostra por si só quem domina a nossa mente. Há pontos na fé cristã que são inegociáveis. E quem é dominado pelo Espírito não abre mão de sua fé, nem cede 1 milímetro sequer de sua fidelidade a Deus. É esse Espírito que domina a mente dos crentes fiéis em Cristo Jesus. Queridos internautas, quero agradecer a todos vocês pela participação nesta aula e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.